Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Estamos abrindo aqui a nossa manhã de palestras. Hoje nós temos o nosso querido amigo Davidson, que vai nos falar sobre os que se elevam serão rebaixados. Mas antes da gente passar a palavra para ele, leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 114, As Cartas do Cristo. Isso está em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Aí Emmanuel explica, esse ensino de Jesus, de Paulo, melhor dizendo, nós dizemos o seguinte: é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam suas passagens no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor de Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformando-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Bom, o Emmanuel nos explicando que todos nós somos cartas vivas do Cristo, Jesus não escreveu nada, ele apenas ditou. Ele falava as suas mensagens, como o Emmanuel muito bem explica aqui, para que ficasse gravado no coração daqueles que as ouviam, e que eles fossem um multiplicador. A princípio ele chamou 12, para multiplicar a sua mensagem. Depois ele foi enviando de 2 em 2, os famosos 70, 72 que ele foi encaminhando, e essa mensagem foi escrita depois, no Novo Testamento, pelos evangelistas. É de se notar que o primeiro evangelista que escreveu sobre o Cristo data de mais ou menos 70 anos depois de que Jesus começou a sua trajetória, a sua mensagem. Então, muitas vezes polemiza nesse sentido. Será que realmente Jesus falou isso dessa maneira, tanto tempo decorrido depois? Às vezes a gente esquece a coisa de uma semana para outra, Mas, se nós formos observar, que a gente chama dos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, e colocar um ao lado do outro, a gente vê uma simetria. A gente vê uma particularidade nos 3 em que demonstra que realmente não se perdeu nada daquilo que ele falou. Às vezes uma diferença alizinha aqui, outra colar, mas isso é natural da mente humana, mas a essência da sua mensagem não se perdeu de forma nenhuma. Ela foi alterada ao longo da história da humanidade, como nós sabemos. Então a doutrina espírita tem essa característica de voltar ao cristianismo primitivo, como Jesus nos falou, do jeito que ele nos falou, do jeito que ele colocou. Mas, lembrando então, como diz Emmanuel, a gente precisa ser sempre o multiplicador dessa mensagem. Não só os oradores espíritas, não, os padres, os pastores, protestantes, nada disso, mas todos nós que conhecemos a mensagem de Jesus, temos essa tarefa de difundi-la, de multiplicá-la através dos ensinos que ele nos deixou, para que a gente possa realmente ser esse semeador de tudo aquilo que ele nos trouxe de bom e de positivo. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto,
pedir a Ele que nos ampare, através dos nossos amigos espirituais, dos amigos espirituais desta casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, na tua espiritual do nosso querido amigo David também, se fazer presente, para que possa incluí-lo na mensagem que ele vai nos trazer na manhã de hoje. E como sempre falamos, que a gente possa aclimatar nos nossos corações e a cada dia melhorando o nosso proceder, nossos pensamentos, as nossas palavras, para que um dia a gente se torne realmente aquele espírito feliz, aquele espírito puro junto de Deus. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós, como mãe de todos nós, no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós ficaremos por aberto a primeira parte do nosso trabalho da manhã de hoje. Muita paz a todos, e com a palavra, nosso amigo Deus. Boa noite a todos. Boa noite não, né? Bom dia. É o costume, né? Já se parece sempre Costume na falar da noite. Bom, então a gente vai iniciar o nosso estudo de hoje a respeito de um tema extremamente importante para cada um de nós. Primeiro, da onde ele é extraído, né? Que já é um roteiro para as nossas vidas. E segundo, o que ele trata e o que ele busca tratar, né, diante da nossa existência. E é importante a gente entender esse tema como primordial, como os primeiros passos, porque até para a gente avançar nos temas seguintes, a gente precisa primeiro, né, da desconstrução e a construção dessa ideia. É o capítulo 7 do Evangelho, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito e que trata sobre, né, a temática, como o Bispo colocou, aquele que se eleva será rebaixado e aquele, né, que mantém ali a sua humildade será elevado. E qual a importância da gente entender sobre esse tema dentro da nossa vida? Porque quando a gente fala sobre o aspecto da humildade, ela se contrapõe à ideia do orgulho. E o orgulho é a primeira desconstrução da qual nós temos que fazer dentro da nossa vida, por ele ser uma chaga, junto com o egoísmo, e os Espíritos nos relatam sobre ser uma das últimas coisas das quais nós vamos conseguir realmente extirpar de nós, né, justamente por estar tão arraigado, mas também trata sobre a necessidade da gente combater o orgulho constantemente a cada dia. É um esforço diário. E Jesus, sabendo das nossas mazelas, sabendo das nossas tendências e sabendo como nós caminharíamos, né, diante das existências da vida, no Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, que é esse roteiro infalível para a nossa vida, ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, para ter esse combate com o orgulho. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar como afirmativa e como premissa da ideia que a gente vai trabalhar aqui hoje é que o orgulho não é bom. Ah, mas pode ser o orgulho do meu time, pode ser o orgulho do meu filho, pode ser o orgulho da profissão que eu tenho. Sendo o orgulho na natureza que nós estamos, não é bom. Ah, pode ser o orgulho da minha pátria, da minha nação, o orgulho do lugar que eu vou, das coisas que eu fiz, mas tendo a natureza imperfeita que nós temos, não é bom. Por que não é bom? Porque o orgulho ele tem um sentido de elevação pelo lado da materialidade. Ele tem um sentido da supremacia, da subjugação de outras pessoas que, pelo viés e pela perspectiva do orgulho, sempre estão abaixo de nós. Um exemplo para a gente entender. Ah, Deus, mas eu tenho orgulho de um filho. Né? Um filho que é dedicado, um filho que estuda, um filho que, né, assim, sempre foi reto nas coisas que ele se comprometeu a fazer, passou em alguma prova, hoje trabalha, é bem sucedido. Eu tenho orgulho, eu tenho prazer de falar. A gente pode admirar as conquistas, a gente pode admirar o país que a gente vive, a gente pode admirar o templo que a gente frequenta. A admiração, né, não é negado. Mas quando a gente se trata do orgulho, a gente começa a depreciar as outras pessoas que não atingem aquilo que de quem eu gosto atingiu. Então, o exemplo do filho é muito bem claro, porque
Se uma outra pessoa, como um sobrinho, como um vizinho, não tem as mesmas características daquela qual eu admiro, eu trato da mesma forma? Ou eu vou ter sempre uma ação de denegrir aquele indivíduo porque ele não é igual ao meu filho? Então, o orgulho, por mais que seja de uma pessoa que eu amo, e por todos os resultados bons que aquela pessoa tem, partindo da minha natureza perfeita, ele sempre vai ter um ar de depreciar uma outra pessoa. E aí a gente vai tratar o orgulho sobre a pátria, que fecha as barreiras para outras pessoas necessitadas. Quantas vezes nós presenciamos ao longo desse processo, desses últimos anos, em relação aos refugiados, países que fecharam as portas de acolhimento? Eu sou cidadão do Brasil ou sou cidadão do universo, do qual Deus, é quem rege e que preza pela fraternidade das fronteiras? Então, o orgulho sempre traz uma supremacia em relação às outras pessoas. Um exemplo ainda para deixar muito mais claro como o orgulho ele não nos ajuda, é voltando à ideia do filho, mas tendo dois ou três mais filhos dentro da mesma família. Pensando na ótica do espírito imortal, que todos nós estamos em estágios diferentes, teremos espíritos que serão mais comprometidos dentro daquela família e teremos outros espíritos que não serão comprometidos. E geralmente a gente ama aquele que se compromete mais, porque é o que dá menos trabalho, e não ama aquele que precisa de mais amor. E aquele que precisa ser amado, justamente porque ele está em processo educativo de aprendizagem, a gente denigra. Porque a gente tem orgulho daquele que se compromete, daquele que realiza as atividades, que faz as coisas, e a gente começa a fazer as comparações, começa a dar exemplos. Então, só para a gente perceber que o orgulho ele constrói valores que são materiais, valores que caem por terra, valores que, se a gente pensar, estão ligados à preservação da ideia do patriarcado, do uso da força, do uso de coisas. Se a gente colocar na lógica do tempo, não perece, com o tempo vai acabar. Jesus, sabendo dessa ideia, ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque a estes serão destinados o reino dos céus, que é o outro ponto que é inerente a qualquer palestra que vocês assistirem na vida, a qualquer estudo que vocês assistirem na vida. Este ponto, por mais que a gente vá tratar aqui hoje, ele é inerente a toda palestra, a ideia da vida futura. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque alcançarão o reino dos céus. O reino dos céus que Jesus promete é a ideia da vida futura. A ideia da vida futura está contida no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, e aonde é tratado que Cristo, tanto o Espírito de verdade como o Cristo Consolador, nos trata que o objetivo, principalmente de nós que professamos a doutrina espírita, é a ideia da vida futura. Mas o que é a ideia da vida futura? Morrer bem. Porque o que Jesus se compromete a vir à Terra, o que os Espíritos se comprometem na sua revelação e que eles trazem a nós, é a ideia que nós possamos morrer bem. E a palavra morrer, ela não tem o sentido de trazer um impacto, deixar a gente assustado, mas de trazer a naturalidade da morte, que é uma passagem de um ponto ao outro. A grande questão desse termo é o adjetivo bem, porque em inúmeras reencarnações nós sempre morremos mal, movidos por culpa, por débitos, por apegos, por dificuldades. Então, se nós, enquanto estivermos encarnados, nos preocuparmos com a ideia da vida futura, que é o que nós acreditamos, que é o nosso retorno ao plano espiritual, nós morreremos bem. Um exemplo para a gente pensar sobre a questão daquilo que professamos e se realmente praticamos aquilo que professamos, um amigo meu, ele fazia uma faculdade em Niterói, ele morava numa república, e um dia os amigos deles o chamaram para sair. E naquele momento, ele é espírita,
Naquele momento ele virou, né, e junto com os outros amigos, e decidiu sair, mas um amigo entre eles falou que não sairia, e esse amigo era católico. E aí naquele momento, né, assim, mas por que você não vai sair? Larga de ser bobo, vamos fazer alguma coisa, vai ficar estudando. Aí ele virou para esse meu amigo que era espírita e disse, a partir, né, da crença dele, assim, ele tem outras vidas, eu só tenho uma, então eu vou ficar e eu não quero sair. Então, sendo ele católico e acreditando apenas em uma vida, ele estava sendo coerente com a crença dele. Nós que possuímos a reencarnação e sabemos o objetivo e a finalidade da reencarnação e a ideia da vida futura, eis a reflexão. Estamos agindo coerente com a ideia de morrer bem? Porque o objetivo da próxima reencarnação não é reparar novos débitos, mas reparar débitos passados que ainda estão vigentes dentro da nossa contabilidade e continuar a nossa evolução. Ou seja, sofrer menos. Porque a próxima reencarnação também inclui a vida futura. A vida futura não é só a ideia espiritual. É tudo que vem daqui para frente a partir dessa existência. Jesus, sabendo dessa proposta, nos traz então uma premissa para que eu consiga fazer grandes trabalhos. Ser pobre de espírito. Porque a ideia de ser pobre de espírito envolve a humildade. Porque a pobreza aqui tratada não está relacionada sobre uma questão financeira. Cristo não disse, se Cristo dissesse totalmente sobre a ideia da pobreza, sobre a questão financeira, nós estaríamos excluídos, as pessoas que teriam mais condições, e estaria muito restrito a ideia. Quando Jesus fala sobre a pobreza de espírito, ele não fala sobre uma ideia de vestimenta, ele não fala sobre comportamentos, sobre uma simplicidade na forma de falar, na forma de se colocar. Quando Cristo fala sobre uma pobreza de espírito, ele fala sobre algo que está relacionado à essência e à virtude. Então a gente começa a compreender, a gente tem uma desconstrução da ideia material do orgulho, que orgulho não é bom. Então a gente tem essa desconstrução da ideia natural do orgulho e a gente tem a construção que a humildade ela não está ligada a nada que seja material. Podemos ter pessoas ricas que são humildes, podemos ter pessoas pobres que são humildes, assim como podemos ter pessoas pobres que são extremamente soberbas e pessoas ricas que são extremamente soberbas, porque isso tem a ver com aquilo que nós temos por dentro e não aquilo que nós somos por fora. Então a humildade ela está ligada às questões do indivíduo. Quando Jesus fala sobre pobres de espírito, ele trata dentro da linguagem aramaica uma questão diretamente relacionada a dois substantivos, o pobre e o espírito, para dizer que está na essência, está no âmbito desse espírito. A pobreza, que é uma pobreza que não está ligada a nem a soma de números e nem a soma de posses. São espíritos que não possuem apegos a pessoas, a desejos, a vontades. São espíritos que são leves. Quando a gente faz a reflexão sobre a porta estreita, a porta estreita ela não é estreita a ponto de nos machucar. Como se a gente tivesse que passar pela porta, ralando o nosso corpo para aquela... Não, ela é estreita porque só cabe a gente. Mas eu quero passar com o meu carro. Não, o teu carro não passa. Ele passa na porta larga. Na porta estreita, só passa você. Mas eu quero passar com todos os meus filhos. Não. Os seus filhos passam na porta larga. Na porta estreita, só passa você. Porque a salvação é individual. Não há como a gente levar pessoas, objetos, prazeres junto com a gente. Então, entendendo essa proposta, a humildade somos nós. E o que nós temos por dentro. O que nós somos de leveza e de pureza. Tanto que quando a gente consulta no dicionário, fala que é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza e que proporciona a consciência de nossas próprias imperfeições. Esse dicionário ele tem um viés espírita, não um dicionário normal. E
Então, quando a gente trata sobre a humildade, sobre essa leveza, a gente tem um primeiro ponto de entender sobre a fraqueza humana e a fraqueza espiritual. Mas, Davidson, quando a gente consulta lá os versículos, o Evangelho, fala que nós somos deuses, que nós temos grandes potenciais, que nós, com a ação da vontade, podemos fazer esforços insignificantes. Fato. Mas lembra, nós estamos galgando, são passos. Então, para eu acessar o potencial de ser Deus, eu preciso primeiro acessar o potencial da humildade. Porque se a gente fazer uma pequena reflexão de que de ordinário são eles que vos dirigem, que todos nós somos conduzidos e influenciados por espíritos bons, espíritos maus, se nós não somos humildes a entender que existe um poder superior a nós, que existe um Deus que pode nos reger e nos orientar, ou seja, toda a espiritualidade que está sobre a prática do bem, e quem vai me dar esse direcionamento é o processo da humildade, são as pessoas que conduzem os povos de espírito. As pessoas que vão conduzir são os maus. E os maus fazem grandes feitos. Fazem guerras, corrompem, destroem famílias. Eu não preciso também para nações. Uma pessoa com um grande objetivo em destruir uma família, ela consegue. Porque ela tem a aplicação da vontade, ela tem a aplicação das energias, a ideia do pensamento. Mas se ela tem um magnetismo muito maior, aquilo pode se estender à área da política, à área de uma empresa, a grandes organizações, a movimentos. E aí, ela realiza grandes ações, mas sobre a ação do orgulho. Quando a gente entende sobre a humildade, quem irá nos reger é a espiritualidade perfeitora. Porque a gente começa a compreender, através do processo do autoconhecimento, que existem as fraquezas humanas. O orgulhoso nunca se reconhece fraco. O orgulhoso, ele não se coloca em nenhum instante a ponto de receber algo de alguém. Ele sempre tem a última opinião, ele sempre entende do assunto, ele domina, e se ele não domina, não conhece, ele desfaz. Então, a gente começa a perceber que na questão da humildade, ela existe modéstia e simplicidade. E ela tem um ponto primordial, que é o respeito e a reverência, principalmente quando nós estamos tratando sobre o cumprimento da lei. Ou seja, Francisco de Assis, nos 3 votos que ele nos traz, um dos votos deles é a obediência. É a obediência a Deus. Obediência a coisas que muitas das vezes nós não vamos entender. A obediência de Ananias de ir até Paulo para curá-lo. Por mais que Paulo estava obstinado a matá-lo naquele momento. A obediência de Pedro a levar o evangelho para os gentios, por mais que a comunidade judaica naquele momento tinha uma relação com aquelas pessoas que não eram judeus, que eram pagãos, que não acreditavam. Obediências que muitas das vezes Deus irá nos fazer a ter determinadas conduções que a gente não vai entender. Amar o nosso inimigo, perdoar, fazer o bem, não cobrar. Então, se nós queremos ser obedientes, a gente precisa primeiro ser humilde. Porque a gente vai entender que existem coisas que estão acima de nós que são extremamente necessárias. Então, a gente tem o respeito e a reverência que está dentro do processo da humildade. E a gente começa a entender que ela é um processo imaterial. Partindo desse princípio, a gente entende que a humildade é um equilíbrio entre dar e receber. Porque é um sistema, é um coletivo que trabalha sobre a ideia e a comunidade do bem comum. Então, a gente muitas vezes doa e sempre também recebe. Mesmo que não sejam dos amigos espirituais, nós também recebemos, mesmo que não sejam das pessoas encarnadas, nós recebemos constantemente dos amigos espirituais. Então todo mundo tem algo a dar e todo mundo tem algo a oferecer. Mas quando a gente consulta o capítulo, lá no item 2, Bem-aventurados os pobres de espírito, e Kardec traz os versículos e a ideia, ele trabalha que os homens, tanto os espíritos quanto os homens encarnados, que seguem as ideias e a ciência deste mundo, sempre se colocam acima das leis de Deus.
Porque existe esse processo de se rebelar, existe esse processo de se colocar contra a ideia divina. Então a gente sempre tem opiniões que são indignas, né? A gente não dá atenção ao que o Evangelho nos coloca. A gente não dá atenção ao que o Evangelho nos traz como primazia. A gente se rebela contra essa ideia porque não colocamos acima delas. Quem às vezes já frequentou o grupo de apoio, né, aos narcóticos anônimos, aos alcoólicos, eu faço parte de um grupo de... eu trabalho com pessoas autistas, né? E dentro do nosso trabalho a gente tem um grupo de apoio voltado para pais e familiares e amigos de pessoas autistas baseados no Naranon, que também são as famílias, né, dos dependentes químicos. E aí, uma das coisas importantes que a gente traz, né, dentro dos 12 passos, que é toda a filosofia do grupo e dos lemas, é que a gente tem que admitir um poder superior. E aí trabalha até a lógica, né, que não necessariamente é Deus, porque às vezes tem pessoas que podem não acreditar, mas trata sobre que existe algo acima de mim. E que muitas das vezes eu não vou conseguir controlar, muitas das vezes não, né? Que eu não vou conseguir controlar tudo. Que eu preciso conceber a ideia que em alguma situação, que em determinado momento, eu posso chegar até o momento, a partir dali eu não consigo chegar mais. Ou seja, eles colocam as ações para o poder superior. Porque chega uma hora que não dá, não tem como controlar a vida do outro. Não tem como controlar o transtorno de uma outra pessoa. A forma de ser de alguém. E aquilo machuca, porque as pessoas no orgulho, elas querem dominar. E o primeiro ponto, o primeiro passo, né, dentro da proposta dos grupos, é entender que eu não tenho como controlar tudo. Então, a gente começa a perceber que se a gente está pela lógica do orgulho, e o Evangelho traz isso para a gente, nós queremos estar acima de tudo. Nós tornamos a nossa inteligência como medida da inteligência universal. Ou seja, todo o aprendizado que tem neste mundo está abaixo dos meus conceitos, das minhas concepções, das minhas ideias e das minhas vontades. Julgando aptos a tudo compreender, não creem na possibilidade de algo que eles não compreendem. Então, o orgulhoso, ele sempre vai se revoltar à ideia de uma coisa acima da qual ele não pode colocar. Então, se ele não pode estar presente, controlando e acima daquilo, ele se revolta contra essa ideia. E isso, gente, eu não estou falando de grandes coisas. Eu estou falando de uma reunião dentro de uma mediúnica. Eu estou falando de uma evangelização. Eu estou falando de uma palestra. Eu estou falando de uma discussão entre um casal. Eu estou falando de uma opinião dentro do trabalho, que às vezes alguém vai chegar com uma cabeça muito mais fresca, vai chegar com uma ideia muito melhor que a nossa. E a gente vai relutar e não concordar. Às vezes a gente vai até fazer, mas energicamente a gente está pensando contra. Então a humildade, ela é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra Ele. Ou seja, quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e nos propomos nesse processo de autoconhecimento transformar essas fraquezas e que o bem está nos direcionando, nós estamos indo de acordo com a lei de Deus, com as leis divinas que nos regem. Agora, quando nós não concordamos, porque nós temos a ideia do livre-arbítrio e a lei de Deus não nos é imposta. Ela não nos é colocada, obrigada. Você tem que fazer. Há um livre-arbítrio para que a gente possa seguir e fazer o que quiser. Mas quando a gente vai pela perspectiva do orgulho, nós nos rebelamos contra essa lei. E a lei de Deus é de amor, justiça, misericórdia. E quando a gente se rebela contra esses sentimentos. Então é só a gente pensar no que é contrário para a gente entender o que a gente vai ter de efeito. Que não significa também que Deus vai ser revoltado com a gente. Você não quis, eu também não vou te dar. Agora, né? Igual aquela coisa de criança, né? Também não vou te dar. Não, Deus não vai se revoltar contra a gente.
O que a gente precisa entender é que existe uma questão de ausência e de completude, né? Ou seja, deixa eu trazer melhor. Aqui dentro, a água. A partir do momento que eu tirar essa água daqui, esse copo vai ficar vazio. Então a água é a lei de Deus. O copo somos nós. E o vazio é o vazio. Então não há revolta. Então a água é o amor, a justiça, a caridade, a felicidade, o reino dos céus. E o vazio é tudo contrário a isso. Então se a gente se rebela, Deus não está nos castigando. Nós só estamos buscando aquilo que não é o amor, aquilo que não é a justiça, aquilo que não é a felicidade. Então, essas são as ações dos orgulhosos. E aí, para a gente poder contextualizar um pouco melhor sobre isso, sobre essa frase, é que a humildade é uma submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra Ele. A gente vai trazer um determinado povo. A gente vai trazer um determinado povo, que é o povo de Israel. Lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 7, quando Emmanuel vai traçar sobre a ideia desse povo, e que nos traz uma ideia brilhante sobre a humildade. E eu vou ler justamente para a gente manter a integridade desse texto, para desenvolver a ideia. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora, sem pátria e sem lar. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Se a gente para pensar sobre o povo de Israel, em comparação aos outros povos, Grécia, Roma, a gente vai ter inúmeros, a crença em inúmeros deuses, o nascimento da filosofia, a construção do império. E a gente pode se perguntar por que Deus não escolheu essas nações para que Ele pudesse se manifestar como a ideia de Deus único. E Ele se manifesta no povo de Israel, no povo judeu, escravo, nômade, que não construiu um império como as outras nações, um povo que foi justamente subjugado, mas foi um povo que dá a ideia de Deus único. Então a nossa primeira lição é que a revelação divina, ela não se manifesta nos lugares proeminentes, aonde havia filosofia, aonde havia as grandes cidadanias, aonde haviam grandes precursores de Jesus, mas não é ali que ele se manifesta. Porque, e a gente vai perceber isso mais para o final, como nos relata Joana de Ângeles, a sociedade de Jesus não busca lugares proeminentes. Então, Deus não é revelado em locais que são proeminentes. É revelado num lugar que é peregrino, para que a sua mensagem pudesse se expandir a todo mundo. É revelado num povo que é peregrino, que é nômade, que se torna escravo, que se torna subjugado dos grandes poderes, justamente para que a gente possa entender sobre a simplicidade, que a gente possa buscar sobre essa ideia de libertação. Porque através da fraqueza a gente busca se fortalecer, ou seja, eu busco algo que está acima de mim. E partindo desse princípio, dessa perspectiva, Israel traz a ideia de um Deus único. Mas lembra? Quando a gente envolve o orgulho, a gente começa a sujar o nosso recipiente. E um outro ponto importante também. Eu posso sujar esse recipiente de tanto orgulho que eu tenho desse copo. E aí, quando a lei entra, ela fica falseada, mistificada. Ela não perde os seus princípios, mas ela não fica tão clara como ela está aqui agora. O que acontece com esse povo?
um povo que tem uma humildade, que tem a sua relação com várias culturas sociais, porque passa a se relacionar com várias cidadanias, se orgulha tanto da sua ideia de Deus único, que mata o próprio Messias. Então, como que a gente dispara de uma submissão a uma rebelião contra a própria lei divina? Isso que o orgulho faz com a gente. Então é importante a gente refletir que é preciso dar e receber. E aí entra sobre o ponto se nós nos relacionamos, se nós nos concebemos como um indivíduo que recebe. Se há um trabalho de cesta básica, nós já imaginamos pedindo cesta básica? Nós, na fila da cesta básica, a gente sim já imaginou que nós podemos ter em algum momento de receber um cobertor? Recebendo um conselho. Qual é a frase? Se conselho fosse bom, vendia. A lógica da propriedade, a lógica da aquisição dos bens, a lógica do capital, do poder de compra, a lógica do orgulho. Então, se a gente utiliza dessa frase, se conselho fosse bom, vendia, a gente ainda não entendeu a proposta do Evangelho. Porque receber o conselho de alguém, receber a cesta básica, é a mesma coisa. Um está alimentando o corpo, o outro está alimentando o espírito. E a gente acha que o nosso papel de estar na frente de alguém, passando algo material, é algo extremamente importante. De fato é, uma caridade material, mas não é a essência da humildade que o Evangelho propõe. Então a gente precisa entender que a gente entende sobre a parábola do bom samaritano e sobre a lógica do próximo quando nós somos os necessitados que estão recebendo ajuda. Quando nós somos as pessoas que estão caídas e alguém nos levanta a mão e nos estende a mão e nos levanta. Nós entendemos quem é o meu próximo quando esse próximo nos ajuda. Sob fora da caridade não há salvação, porque nós não vamos ser salvos. Porque aí, se a gente pensar por esse lado, a gente está pensando por um lado egoísta. Nós não vamos ser salvos porque eu estou fazendo bem, porque eu estou vindo aqui no centro fazer a sopa, porque eu estou dando passe, porque eu estou fazendo um trabalho mediúnico e prestando assistência aos espíritos. Eu não vou ser salvo por causa disso, mas porque a caridade, ela aproxima de Deus, e Deus traz a salvação. Porque a pessoa que ela está necessitada, ela está no chão, fraca, e que ela acha que não tem mais jeito, não tem mais nenhum tipo de solução, e aquela pessoa menos improvável a ajuda, ela fala: de fato, Deus existe. E aí, pensando sobre a existência de Deus, essa pessoa, ela se salva, porque ela se aproxima da lei. Ela busca entender o que a lei atende, o que a lei pede, o que a lei está orientando. Porque se Deus é essa sensação de conforto, é essa sensação que eu vou buscar. E a caridade, ela também não fica só presa ao ato, porque ela entende que o indivíduo, ele precisa ser lembrado, relembrado, educado. Então ela está ali para que esse indivíduo se aproxime cada vez mais de Deus. Então, a gente começa a entender dentro desse processo que é neste ponto que todos serão salvos. E não simplesmente na ação de doar, mas o sistema que ela encadeia ao trabalhar a salvação de todos. E por isso a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque quando eu me comprometo com uma ideia que ela vai trabalhar as questões sociais do meu bairro, a política, a proteção social, eu estou falando sobre a salvação de todos. A emancipação da alma, as condições para que o indivíduo possa se estabelecer. Então, mas para isso é extremamente necessário que eu saia do meu pedestal e entenda que eu sou tão necessitado quanto qualquer outra pessoa. Porque a gente brinca, né? O mundo não gira, ele capota. E é verdade. Porque muitas das vezes eu posso estar aqui
e de repente eu posso estar em outra situação. Quando a gente estuda, né, na escola, na história, a crise de 1929, a primeira quebra da Bolsa de Valores, tem relatos que muitas pessoas se suicidaram quando ficaram pobres. Orgulho. A ideia eu não posso estar nesse estado de inferioridade. Perdi todos os meus bens e agora? E quantos de nós nos comportamos da mesma forma na perda de um bem, seja esse bem físico, na perda de um ente? Às vezes a gente não entra na lógica do suicídio, mas a gente entra numa lógica mórbida, de perda de vida, de essência, de vontade de fazer as coisas, porque eu não tenho algo mais do que eu tinha antes. Então, um passo para entender sobre o orgulho é entender que nós somos sempre necessitados. Sempre vamos necessitar de algo. E o orgulhoso, quando ele não compreende sobre isso, ele tem uma questão que ele sempre está rindo. Porque o necessitado, a pessoa que está fraca, ela começa a entender os seus processos, às vezes ela vai sentir dor, dificuldade, né? Vai chorar, mas o orgulhoso não, ele sempre está rindo. E aí quem nos traz essa reflexão é até o Haroldo, que ele nos traz que o orgulhoso é como se fosse a queda. A gente não tem aquela frase? Quanto mais alta a queda, pior, né, o tombo que a gente leva. Então, o orgulhoso, quando ele cai rindo. Enquanto ele está caindo, ele está rindo. Ele só sente a queda quando ele bate ao chão. Então, se ele está lá no 20º andar e cai, ele vai passar pelo 19º, 18º, o 17º, ele vai estar rindo. Ele só sente a queda ele só sente o impacto quando essa queda se interrompe. E aí vem a dor. E esse interromper, muitas das vezes, é um processo dentro da vida corporal, mas também é a nossa morte. Onde a gente é acessado pela consciência divina, onde a gente é acessado por Deus, pelo processo da culpa, pela falta de cumprimento da programação espiritual, e aí vem a dor do impacto. Então, para que nós não passemos por isso, nós devemos desenvolver em nós a humildade. E Cristo nos traz várias vertentes, e Kardec tem um cuidado de colocar essa vertente para a gente no Evangelho, ali no Evangelho, nesse capítulo, que são as 3 passagens. Uma que vai estar em Mateus, capítulo 18, a outra em Mateus também, no capítulo 20, e a última em Lucas, no capítulo 14. E na primeira passagem de Mateus, que Kardec coloca, e isso está lá no item 3 ao 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a questão das crianças, que o reino do céu se assemelha às crianças. E é justamente sobre isso que a gente precisa refletir, porque, como princípio da humildade, quando nós nos colocamos como uma criança, nós nos colocamos como um período de crescimento e desenvolvimento no ser humano que vai do nascimento até a puberdade, época em que se é criança, meninice, puerícia, período inicial da reencarnação, em que o espírito está mais aberto e acessível a novas impressões e conhecimentos que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir todos os encarregados de sua educação. Então a criança, ela sempre vai estar aberta para receber ensinamento, seja por modelo, seja por vivência, seja por ensino. A criança, ela sempre está aprendendo, ela aprende a ler. Aí a gente vai lá na parábola do bom samaritano, quando Jesus pergunta o que está escrito na lei. Como que interpreta a lei? A criança na escola aprende sobre interpretação, né? Então a gente precisa compreender que a criança, ela sempre está em constante aprendizagem de grandes educadores, amigos, vizinhos, parentes, professores, a vida em si. Então Jesus fala que o humilde é aquele que se assemelha a uma criança.
que por mais que todo conhecimento que ele tenha, ele está em constante aprendizagem. E se existem grandes educadores, sempre vão existir pessoas que estão acima de nós nos ensinando. O orgulhoso não consegue entender essa lógica. É sempre o adulto, o tom professoral que vai ensinar. Depois, ele traz para a gente, dentro da criança, ele traz lá em São Mateus, quando Salomé, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, vai até Jesus numa interpretação, entendendo que o reino dos céus era uma aquisição ainda de posses materiais, que teriam grandes lugares, grandes cargos. Ela pede que os seus filhos possam estar ao lado de Jesus nessa proposta do reino, e que cada um possa sentar de um lado e de outro do seu trono. E Cristo, então, em retorno para Salomé, pergunta: mas eles estão preparados para beber do meu cálice? Porque aí a gente tem um processo mais profundo da humildade. Porque quando Jesus, e aí a gente precisa fazer esses recortes temporais, quando Jesus fala sobre o cálice para Tiago e João, fala para Salomé e depois para Zebedeu, ele fala sobre a necessidade do sacrifício pela obra. Ele está falando da morte física, né, dele e dos apóstolos. Mas isso serve hoje de referência para nós, que hoje nós não precisamos mais estar pregado numa cruz para alcançar a evolução espiritual. Hoje nós precisamos fazer os esforços da subjugação do coração, dos domínios, dos vícios da alma, para que a gente consiga, de fato, vencer. Então, o cálice que era físico para os apóstolos e para Jesus, para nós é espiritual. E justamente está a comprometer os nossos apegos e os nossos vícios aqui na terra. Então, quando Jesus faz esse direcionamento para Salomé, e a gente vê isso lá em Boa Nova, no capítulo 4, que é a família de Zebedeu, quando Zebedeu, depois dessa passagem, vai à casa de Simão conversar com Jesus, Jesus pergunta, né, para Zebedeu se aqueles que têm o objetivo, né, sobre essa questão assim de ser os primeiros, aí ele traz os profetas. Ele pergunta: onde estão todos os profetas que vieram trazer o reino? Todos eles foram violentados de alguma forma, assassinados. E aí Jesus então traz que no mundo, né, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Para eles era realmente o sentido físico da palavra. Para nós, em pleno 2023, o martírio e a morte são dos nossos desejos e das nossas questões materiais. É a porta larga. A gente precisa morrer essa porta para ir passar pela porta estreita. Então o objetivo é que o reino de Deus seja fundado no coração das criaturas. Mas o reino de Deus, ele é maior que a criatura. E para ele adentrar este coração, esse coração ele precisa estar aberto a receber esse reino. Para isso, o trabalho é árduo. Mas esse é o gozo. E o sofrimento é o cálice. Mas a gente tem o Espírito de Jesus que nos ilumina a sagrada certeza da vitória. Então ele fala que a proposta não é sempre a paz e a consciência. Então a paz da consciência pura e a resignação suprema é a vontade de meu Pai. Então não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos e lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Então todos nós, a qualquer instante, é preciso repousar o pensamento no seio amoroso de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, repousar o pensamento no seio amoroso de Deus é nos colocar sob a subjugação dele.
Khalil Gibran, no poema sobre o amor, ele fala: quando você amar, não deve falar, Deus fique no meu coração, mas fale, eu fico no coração de Deus. E nem pense que possa dirigir o curso de amor, porque o amor, se achar você merecedor, dirigirá o seu curso. Então, quando a gente vive o processo da humildade, a gente para pensar sobre a lógica. O que faria Deus no meu lugar? O que faria Deus não, né? O que faria o Cristo no meu lugar? Porque Deus, ele já dá o direcionamento que tem que ser feito. E Cristo faria isso, né? Então, a gente precisa pensar sobre essas reflexões, sobre como que nós estamos vivendo dentro desse processo de humildade. De entender que somos crianças, que estamos em constante aprendizagem, e de entender que no processo da humildade somos direcionados a vários cursos, sendo esses cursos o cálice e o sofrimento. E Emmanuel corrobora isso com a gente em nos dizer que não estamos na Terra para a discussão de prazeres fáceis. Não estamos aqui na Terra para viajar, para comer um churrasco no domingo, ir na feira. Não. Nós estamos aqui para, em todas essas coisas que eu citei como exemplo, ser o Evangelho vivo na Terra. Não posso curtir, posso fazer as coisas, mas sempre nessa proposta. Entendendo a hora de dizer não, entendendo que eu tenho outras vidas, mas a necessidade de levar mais créditos para as outras vidas do que débitos. E ser coerente com a proposta da vida futura. E por último, outro princípio que ele é trabalhado no versículo de Lucas, é a ideia dos primeiros lugares. Na sociedade de Jesus não sejam lugares proeminentes. Frase de Joana de Ângeles. Então, se eu chego num lugar onde eu sou convidado, eu não vou sentar no espaço que está reservado. Eu vou sentar nos últimos lugares, porque eu preciso ser o último e o servo de todos. Eu não preciso ser atendido, eu não preciso ser amado. Mas como assim, Deus? Eu não vou ser amado? Pelos homens, não. Por Deus eu já sou amado constantemente. Mas eu não tenho que cobrar a atenção dos outros, eu não tenho que cobrar a compreensão dos outros, eu não tenho que cobrar que as pessoas não me compreendem, não me entendem, não me amam, não me atendem. Isso é egoísmo. Mas eu quero um pouco de valor. Deus já nos valoriza. O simples fato de cuidar da gente, de existir, já é valor. Então a nossa relação ela tem que ser com Deus, com o outro é de doação. Então, a importância de se sentar nos últimos lugares, de ser o último servo de todos, porque é a esses que o grande convidado irá chamar para sentar à frente. Mas até lá, que nós possamos sempre nos colocar sobre a retaguarda do trabalho do bem. A retaguarda do mundo, né? O trabalho do bem a gente sempre esteja à frente, mas sobre a retaguarda do mundo, porque o mundo busca os primeiros lugares. O primeiro lugar no pré-vestibular, o primeiro lugar no vestibular, o primeiro lugar na empresa. Ah, porque fulano recebeu o nome em homenagem a tal situação. E é importante a gente refletir sobre essas coisas. Nós não temos, toda vez que a gente tem uma data comemorativa, né, a gente comemora a persona ou a gente reflete sobre os feitos. Porque se a gente está comemorando a persona, é orgulho. Se a gente vai comemorar, por exemplo, a gente comemorou, né, o centenário do Chico Xavier, ou então o centenário das obras, a gente comemora a forma, o Chico, nossa, o Chico, a gente está fazendo um culto ao Chico, ou a gente está refletindo sobre todas as ações que foram realizadas e o quanto eu estou me aproximando delas. Ou seja, como se o feito viesse para retornar à questão da memória. Então é importante a gente ter essa parcela, que não são os lugares preeminentes, não são os primeiros lugares que o Evangelho espera de nós. E aí, trazendo então para as nossas considerações finais, o livro Jesus Evangelho,
à luz da psicologia profunda, a Joana de Ângeles traz essa frase da qual eu trouxe: na sociedade de Jesus, não vicejam as lutas pelos lugares preeminentes e preocupam-se exclusivamente com a sua realidade de ser imortal, a ideia da vida futura. A grande luta da criatura humana é romper com a educação de vencer os outros sobre os camartelos dos conflitos. Então a gente não precisa mais vencer ninguém sobre a última opinião, sobre a última palavra, o último dizer, a última ideia. Porque ele não concorda, mas eu vou fazer desse jeito. Nós estamos aqui para ajudar. A gente está aqui pela proposta do coletivo, para fazer o bem a outra pessoa. E quando a gente ingressa nessa sociedade do Cristo, mas se o nosso ego ainda fala mais alto, a gente sai, porque o nosso ego ele não é recompensado. Então, na sociedade do Cristo, a gente não está para ser recompensado. Nós estamos para ser aliviados. Alívio é diferente de recompensa, porque o alívio sempre vem após a dor. A recompensa, ela é imediata, ela é prazerosa e ela é momentânea. O alívio após a dor proposto por Jesus é constante. Ou dor ou os esforços, né? Só para a gente também ficar muito... Porque tem gente que vai pelo esforço, né? Se esforça tanto que consegue e aí tem um alívio. Mas infelizmente existem outros que vão pela dor. Então, a gente precisa refletir o quanto humilde nós somos. E que não há mais tempo para jogar para uma vida posterior. Se nós queremos morrer bem, é preciso lembrar sobre essa bem-aventurança. Pobres de espírito. E aí, encerrando, a gente traz a fala de Emmanuel no livro Instrumentos do Tempo. Estamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram e ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos, igualmente, que em breve amanhã comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Muito obrigado a todos, desejo paz a todos nós.
Nós que agradecemos a você, Davidson, pelo carinho com a nossa casa. O Davidson é um estudioso da doutrina espírita, sempre foi, por isso que ele coloca com muita facilidade essas questões doutrinárias, né? E sempre à luz também sociologicamente falando, né, do comportamento humano. As próximas palestras nossas são quarta-feira que vem, às 19h30, o tema Buscar e Achareis, como os carros está lá atrás. E no outro domingo, nós teremos Bezerra de Menezes e obra, porque é dia 27 de agosto a palestra. Dr. Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831 em Jaguaretama, no estado do Ceará. Então, como ele é o mentor maior da nossa casa, 2 dias antes, né, do nascimento dele, a gente vai fazer uma palestra biográfica com o Rogério, seria o Alberto. O Alberto está se recuperando de uma cirurgiazinha que ele fez na perna, então a gente colocou ele um pouquinho mais para frente, para ele dar uma descansada. E o Rogério então vai fazer essa palestra biográfica sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes, ok? Todos estão convidados. Sexta-feira, agora, próxima passada, antes de ontem, nós tivemos uma reunião de diretoria. E a gente comentou sobre essa questão das mensalidades da casa. Graças a Deus, a tesoureira estava atrás em pé. Graças a Deus, por vocês estarem assim, colocando as mensalidades em dia pagando, a gente está conseguindo pagar as despesas mensais da casa sem ter que se utilizar de outro recurso, né? Então a gente falou isso, de que a gente vai estar sempre lembrando vocês isso, se eles quiserem se associar, pode pagar um mínimo de R$10 até R$1.000 por mês, fiquem tranquilos, né? Não há objeção nenhuma quanto a isso. E aqueles que já são sócios, sempre procurar manter em dia as mensalidades, que é com isso que a gente consegue fazer a manutenção da casa, pagar as nossas despesinhas, que a gente tem, não são poucas, né? A gente está precisando agora fazer uns emendinhos aqui. Eu e os Carlos tivemos sábado passado lá em cima no telhado, consertando a boia lá que estava vazando, e constatando, né, Luiz, debaixo do telhado lá tem uns vazamentos lá que a gente também vai ter que chamar um pedreiro, fazer umas cabeças de cimento lá. Então tudo isso envolve custo, né? Então, e a gente sobrevive dessa maneira, com os eventos que a gente faz e com as mensalidades dos associados, ok? Nós vamos fazer a prece de encerramento. E agradecendo a todos vocês que contribuíram também nesse inverno aí com as doações. A gente conseguiu bastante coisa. Eu consegui também uma doação muito grande. E esse ano nós estamos lá onde a gente leva a sopa, nós estamos abastecidos com relação a roupas, graças a Deus, cobertores, agasalhos. Então a próxima campanha é só ano que vem. Agora a campanha permanente é de mantimentos, até porque a gente também começou sexta-feira na diretoria. No final do ano, a equipe da sopa para na segunda semana de dezembro e só volta na 1ª de fevereiro. Então a gente abastece aquelas famílias lá com cesta básica, nesse período de janeiro e nesses 15 dias de dezembro. Então quem puder já ir trazendo alguma coisa para a gente, né, para não dar aquela correria que todo mundo dá, na hora de montar as 25, ano passado foram 25 cestas básicas. E a gente faz uma cesta muito boa, completa, para que possa atender essas famílias nesse período, ok? Então a de mantimento ela é permanente. Quem puder já ir trazendo ajuda bastante a gente. Mas mais próximo, claro, lá para outubro, a gente vai intensificar a campanha para que a gente não passe aperto na distribuição. Última notícia. Dia 22 de setembro, uma sexta-feira, nós vamos fazer aqui uma reciclagem de passistas. Vão ser 2 horas, tá? Não precisa mais do que isso não, a gente vai estar aqui colocando alguns pontos. Então todo mundo que trabalha na área de passe já vai aí se programando. 22 de setembro, uma sexta-feira, de 7 às 9 da noite, a gente vai promover aqui uma reciclagem de passistas, ok? E falando nisso, nós temos 6 cadeiras de passe lá dentro, Dalvinha, Zé Roque, Luiz Carlos, Sérgio, Laurete e Angélica. Depois da prece, dirijam, por favor, a sala de passe. Agradecendo a presença de todos vocês aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí no Facebook, amanhã está no YouTube, todas as nossas palestras estão no YouTube, desde março de 2020, quando começou a pandemia, ok? Então, aqueles que quiserem acessar lá, podem assistir as palestras aí para trás, inclusive o de hoje do Davidson a partir de amanhã. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecemos a Deus essa oportunidade, a Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, como diz Divaldo Franco, e rezando a oração mesmo que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, caminho mais livrai-nos de todo mal.
que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. É assim, com essa prece, nós encerramos a primeira parte, partimos para o trabalho na Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão, serão chamados de acordo com a quantidade de passistas. Um bom resto de domingo a todos. Muita paz.